Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga, benção. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência em Cena. Após a criação da Ancine e mais uma reestruturação no cinema brasileiro, Recife se torna uma das capitais de referência nas produções. E o cinema independente, que já fizemos um episódio sobre, é o que mais movimenta a cena. Já passou o tempo em que as narrativas do audiovisual apenas representavam a visão normativa. A população LGBTQIAPN toma a frente de algumas produções. Isso não impacta apenas na própria trama, mas, em alguns casos, quebra normas narrativas e estéticas convencionais de um cinema que antes os excluía. O tema do Frequência em Cena de hoje é Vozes no cinema queer pernambucano. Vamos falar sobre o que é queer e a linguagem sexo-dissidente no cinema. No segundo bloco tem entrevista com artista e ativista político transmasculine. O cinema como o conhecemos surge em meados do século XX, através de dois franceses, os irmãos Lumière, que fundaram o cinematógrafo, uma espécie de transmissor que funcionava à manivela. Além de projetar a imagem, também funcionava como se fosse uma filmadora. No contexto de ascensão do nazismo e fascismo pelo mundo, o cinema foi utilizado para exaltar a estética do autoritarismo como algo glamuroso, legitimando essa narrativa ideológica diante do público. Um dos maiores nomes da propaganda nazista através do cinema foi a diretora Leni Riefenstahl, sendo sua produção mais famosa o documentário O Triunfo da Vontade, que mostra o 6º Congresso do Partido Nazista. Nessa mesma época, um autor alemão de família judaica, chamado Walter Benjamin, começou a escrever sobre o potencial político do cinema para combater a estética nazifascista. Ele acreditava no cinema como um grande passo para democratizar a arte e que o povo poderia combater o discurso dominante por meio do uso das técnicas de produção cinematográfica. O cinema sempre foi um campo de disputa ideológica pelo seu poder de influenciar no imaginário social através da imagem. A criação e representação dos diferentes gêneros também está presente nesse embate. Em meados dos anos 80, a filósofa italiana Teresa de Lauretz, influenciada pela psicanálise, surge com o termo tecnologias de gênero. Para ela, o cinema é uma tecnologia de gênero, pois é responsável por inventar ou reforçar padrões de gênero, raça e sexualidades já existentes, fortalecendo estereótipos e criando sujeitos em posição de submissão. Teresa é considerada um nome importante para a teoria do movimento queer. Mas o que é queer? O termo queer, de modo mais objetivo, se refere a pessoas e vivências que não se enquadram no padrão estético e comportamental heteronormativo. A palavra, que antes era utilizada de maneira pejorativa, foi ressignificada no ciclo acadêmico estadunidense com a teoria queer e depois incorporada aos movimentos sociais. O movimento queer também inclui em seu debate recortes étnicos e de classes sociais à margem. Quando chegou à América Latina, o queer ganhou um caráter mais agressivo de combate ao eurocentrismo, tendo mudança até mesmo na grafia do nome queer. Assim como na maior parte do mundo, aqui no Brasil, as pessoas sexo-dissidentes no geral foram por boa parte da história escritas e performadas por pessoas heteronormativas. No período entre as décadas de 40 e 80, já era quase que uma tendência ter personagens homossexuais para ser o elemento cômico de alguma produção e nada mais além disso. Durante a ditadura militar, o período de forte censura no cinema brasileiro, é lançado o filme O Menino e o Vento, em 1967, considerado por muitos o primeiro filme queer brasileiro. O filme, dirigido por Carlos Christensen, retrata o desejo homossexual, mas sem representação ou idealização explícita na relação entre os dois personagens centrais. O desejo entre os personagens é mostrado através das lembranças do protagonista, José Alberto, que lembra dos momentos com Zeca da Curva, seu suposto amigo, enquanto seus sentimentos aparecem de modo metafórico por meio de elementos da natureza. Outro filme essencial para pensarmos no desenvolvimento do cinema LGBTQIAP+ brasileiro é O Amor Maldito, dirigido e co-escrito por Adélia Sampaio, negra e lésbica,
No filme, que é dos anos 80, a protagonista Fernanda é acusada de matar sua amante que, na realidade, se suicidou devido ao preconceito sofrido por ser uma mulher lésbica. Ainda no contexto de ditadura, o diretor Hector Bebeco fez sucesso com o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, onde escreve sua primeira personagem trans, a Lilica, que na época era definida pelo próprio diretor e pela crítica como um rapaz homossexual. Vale lembrar que não existia debate aberto sobre a transexualidade naquela época. Lilica é uma adolescente de 17 anos em situação de vulnerabilidade, que se relaciona com um traficante de drogas. Durante o filme, ela também protagoniza uma rebelião no reformatório e tenta fugir com os meninos. Também há uma cena de sua tentativa de suicídio. Lili é uma personagem complexa, sendo a primeira travesti a ser humanizada no cinema. Apesar dos filmes do Bebeco terem sua importância, é necessário pontuar que, assim como seus filmes, boa parte desses tipos de obras não possuíam pessoas trans na sua produção, até o boom do cinema trash dos anos 90, quando o cinema brasileiro teve que se reestruturar. Com o fechamento da Embra Filme, produtora estatal brasileira, juntamente com a entrada do Festival Mix Brasil, que foi o primeiro festival de cinema voltado para a produção queer, houve incentivo para a produção de curtas independentes que retratam a vivência sexo-dissidente. Infelizmente, dos anos 90 ao início de 2000, esse tipo de festival ficou geograficamente centralizado na região sudeste. Sempre houve pessoas LGBTQIAPN nas produções do audiovisual nordestino, principalmente na produção independente, que foi o espaço onde essas pessoas conseguiram a liberdade de pôr para fora todas as suas dores, mas sem ganhar muita notoriedade. Para certos corpos, a invisibilização ocorre de modo mais agressivo, porque dentro do próprio nicho do cinema queer independente, há uma disparidade entre as oportunidades a depender da sua origem regional e econômica. Nos últimos anos, as pequenas produções que fazem parte do cinema queer local crescem com performances que se diferenciam das grandes produções convencionais, que retratam identidades queer. Muitas dessas produções retratam a disforia de modo mais cru, a interseccionalidade étnica e de classe, e há até protesto explícito contra a grande indústria cinematográfica e contra os padrões normativos e formas de uso assimilar. Em 2012, é criado o primeiro coletivo de cinema queer que se tem registro em Pernambuco, chamado de Surto e Deslumbramento, que surgiu a partir de várias conversas de bar entre 4 amigos amantes de cinema. Em 2015, com a verba de editais de cultura, lançam o filme Aceita, o primeiro longa do coletivo. O filme é uma ficção científica, que se passa no Recife de 2040. Seus personagens centrais são gays afeminadas, que fazem parte de uma seita que é procurada pela polícia das colônias espaciais. A produção foi feita de modo horizontal e foi uma resposta aos padrões do circuito pernambucano da época. Outro ponto relevante para o cinema queer pernambucano foi a criação do Recifest, Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero. O festival surge em 2013 e segue em atividade com diversas mostras competitivas ou não. Atualmente, o Recifest também oferece oficinas de produção cultural LGBTQIAPN+, e cine-debates sobre a luta da comunidade. Recentemente, em 2023, também surge o Festival Fabulosa, que é um festival de cinema especulativo, voltado para a realidade queer. É um gênero que vem ganhando força, onde você utiliza da ficção para imaginar novos caminhos para a realidade. E vamos de intervalo. Mas antes você ouve Amun-Ra com a música Beco da Lama e em seguida vamos ouvir Alma Cebosa, do Johnny Hooker. Fica com a gente que tem mais depois do intervalo. Amun-Ra na voz, RG no beat. Me diz o que tu quer, se tu gosta, ok. Fiquei meio curiosa. Se isso é errado ou certo, não sei. Esse é nosso segredinho. A minha mente no teu corpo, o meu corpo na tua mente. Você tem o que eu preciso e Amun-Ra é muito mais. Não diga nada,
Me beija agora, dá uma sarrada no beco da lama, na rua da lama. Vem gostoso, me pega por trás, faz de um jeito que ninguém mais faz. Um raio que te satisfaz e pede mais no beco da lama. Me diga que ganhei, o prêmio é você. Vem aqui brincar com a mão, te faço chegar no topo do prazer. Esse é só o comecinho. Não diga nada, me beija agora, dá uma sarrada no beco da lama, na rua da lama. Vem gostoso, me pega por trás, faz de um jeito que ninguém mais faz. Um raio que te satisfaz, eu quero mais no beco da lama, no beco da lama, no bloco da lama, no bloco da lama. A minha mente no teu corpo, o teu corpo na minha mente. E você tem o que eu preciso e a honra é muito mais. Não diga nada. Na não binária do brega, vai ter que escutar a compassa. Você não procura nem mais pra saber se eu existo. Não responde meus recados, me trata feito lixo. Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder. Eu insisto, quer saber? Eu desisto. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Estamos de volta com Frequência em Cena. O tema de hoje é Vozes do Cinema Queer. No bloco anterior, falamos sobre a história das representações sexo-dissidentes no Brasil e do cinema queer. Também falamos sobre as produções queer no meio pernambucano. Para uma melhor imersão no tema, convidamos Vic Visvic, artista transmasculino e não binário, ativista político e produtor do curta Sad Faggots Plus Angry Dykes Club. Seja bem-vindo, Vic. Como se descobrir transmasculino impacta na maneira como você enxerga o cinema hoje? Eu sinto que o processo de me entender uma pessoa transmasculina, uma pessoa não binária transmasculina, apesar de eu não me reduzir apenas a isso, né? Mas esse entendimento da minha identidade, ela meio que permeia a forma que eu olho todas as coisas hoje em dia, não apenas o cinema, né? Todas as minhas vivências, enfim, elas são atravessadas por isso. E, consequentemente, os meus processos de criação e de fruição de obras de arte. Mas, pensando no cinema, eu tenho tido um interesse cada vez maior em ir atrás de obras e produzir trabalhos também, construir coisas que digam respeito a esse estranhamento que eu sinto com o meu próprio corpo, sabe? E uma coisa que eu defendo muito é justamente pensar a transgeneridade a partir de um processo criativo, né? É um processo de criação e que para mim tem que necessariamente ser divertido. Então, quando eu penso a forma que a minha transgeneridade se relaciona com o cinema,
com as coisas que eu consumo e as coisas que eu quero fazer, eu vou muito por esse caminho de tipo, o que é que tipos de coisas, que tipos de imagens ressoam nesse estranhamento que eu sinto em relação ao mundo. E às vezes esse estranhamento ele vem num lugar de desconexão, às vezes ele vem de um lugar, às vezes ele vem de uma afetação positiva, assim, de tipo, de fascínio, por exemplo, né? O estranhamento às vezes ele vem em formato de fascínio. Então, a minha relação com o cinema, ela foi ficando mais aguçada, eu diria, porque o meu olhar para o mundo de uma forma geral ficou mais aguçado a partir do momento que eu comecei a me entender enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa que, enfim, passa por diversas violências, mas ao mesmo tempo passa por vários processos criativos de autocriação também, que me impactam de uma maneira muito positiva. É um processo muito gostoso, uma delícia, sabe? Vivenciar as coisas que eu tenho vivido desde que eu me assumi. E o meu olhar para os filmes, para as obras audiovisuais, hoje em dia é completamente permeado por isso. Mesmo no nicho do cinema independente, ainda há uma certa marginalização na produção queer no circuito pernambucano. Sim, eu acho que tanto não apenas filmes feitos por pessoas sexo-dissidentes, mas filmes queer de uma perspectiva estética, né? Enfim, filmes que são visualmente queer, né? Não simplesmente apenas feitos por pessoas dissidentes. Eles sofrem uma certa marginalização porque o cinema pernambucano, se você for parar para olhar, tipo, os principais nomes conhecidos fora do estado são de homens cis héteros, né? É uma produção super reconhecida nacionalmente, super respeitada, mas aqui acontece o que acontece em vários outros estados também, né? Pessoas realizadoras que são queer ou então que querem trabalhar com imagens não normativas, elas acabam tendo pouco espaço para escoamento das suas obras, das suas produções. A gente tem alguns poucos festivais que são voltados para esse tipo de filme, mas a circulação dentro dos festivais do estado e os festivais de fora também do cinema pernambucano, ela acaba priorizando mais uma estética mais normativa, que muitas vezes é feita por pessoas que possuem corpos normativos, né? Então, assim, a gente tem produções muito fodas. Por exemplo, as Gays da Surto e Deslumbramento, que é um coletivo de cinema que existe há um bom tempo já, se eu não me engano, faz uma década que as meninas estão fazendo filmes. E o desejo de produção delas foi justamente de perceber que existiam muitos homens héteros fazendo seus filmes e que elas estavam querendo fazer isso também. Eu acho que dá para pensar que elas foram, de certa forma, pioneiras abrindo esses caminhos pra gente. Mas ainda existe uma dificuldade de você fazer a distribuição desses trabalhos que estão sendo feitos nos últimos anos, sabe? Como você enxerga as produções que levantam bandeiras progressistas e propõem retratar pessoas transexuais, mas que estão inseridas na grande indústria cultural ou vinculadas a uma estética assimilacionista? Primeiro, eu acho que nem toda produção que está inserida na grande indústria, ela é necessariamente uma produção assimilacionista. Acho que são coisas distintas. E, enfim, tem muitas nuances e complexidades e pormenores, digamos assim, quando você está fazendo uma produção sobre um grupo dissidente dentro da cultura de massa, né? Que eu não vejo necessariamente como negativo. Mas em relação a produções assimilacionistas, eu tenho muitas coisas contras, assim, porque eu acredito que muitas vezes, para tornar um personagem sexo-dissidente, seja ele trans ou não, em alguém que o público consiga se relacionar, ele passa por um processo de higienização para que ele fique palatável, que acaba aprisionando a gente, né? Acaba sendo reducionista em relação à pluralidade de vivências e de corpos que a gente tem, né? E sempre vai por uma chave de tentar tornar a gente
o mais próximo possível desse ideal cisnormativo do que seria uma forma correta de vida, um corpo correto, do que seria, é, do que seria ideal, né? E a gente sabe que não apenas nós, pessoas trans, não apenas nós, pessoas sexodissidentes, mas, enfim, qualquer grupo é formado por uma imensidão de indivíduos e que muitas vezes não tem nada parecido entre si, né? Então, esse acachapamento que acontece quando essas obras assimilacionistas retratam a gente como pessoas que almejam fazer parte dessa norma, é, meio que mina o espaço para pessoas que não têm absolutamente nenhum interesse nisso. E para mim o problema está justamente nisso, de endossar esse discurso de nós somos iguais a vocês, quando existem muitas pessoas que não se sentem nem um pouco iguais, não têm pretensão de se sentirem iguais e são prejudicadas por esse discurso, né? Porque se você cria um ideal de um bom transexual, de uma boa pessoa trans, então necessariamente vai ter que ter o mau exemplo que não deve ser seguido, né? E eu acho que o perigo dessas obras está aí. Gostaríamos que você falasse sobre essa solidão que você retrata no filme Sad Faggots plus Angry Dicks Club e o processo criativo. O Sad Faggots e Angry Dykes Club, ele foi um filme de pandemia, né? Ele foi feito em 2020, em julho. Eu fiz ele para um edital de audiovisual do Itaú Cultural, que precisava que os filmes tivessem até 3 minutos. E ele acabou não passando, enfim. No ano seguinte ele circulou em outros festivais. Mas ele foi um filme feito a partir das sensações esquisitas que eu estava sentindo durante o isolamento social. Porque isso, quando começou o lockdown, eu morava só. E, enfim, morava só, tinha que passar muito tempo em casa, né? E de uma maneira muito esquisita, eu comecei a me sentir bem depois de uns dias, assim, depois de um mês. E eu não tava conseguindo entender por que é que eu tava me sentindo bem. Inclusive, isso foi uma coisa que me perturbou um pouco, como é que eu tava me sentindo bem numa situação pavorosa, né? Como aquela que a gente viveu. E aí depois eu me dei conta que eu tava sentindo isso porque tava me fazendo bem não ter contato com pessoas cisgêneras na rua. Tava me fazendo bem não ser atravessado por esses olhares que muitas vezes me causavam tantos danos. Olhares violentos, assim. Eu já tinha passado por situações como as que eu relato no filme, de pessoas virarem pra mim na rua e falarem que porra é isso, sabe? É, por conta da dificuldade de identificar prontamente qual o meu gênero, qual o meu sexo, enfim, de acordo com a minha expressão de gênero, de acordo com a minha imagem. E, enfim, eu sou uma pessoa que defende ferrenhamente que pessoas não binárias, elas não têm a obrigação de apresentarem uma aparência andrógena, né? A gente não tem a obrigação de ser a mistura perfeita de ambos os sexos. Mas, coincidentemente, eu sou uma pessoa que muitas vezes tem essa imagem. E aí, no filme, eu tentei falar um pouco desse processo também, desse sentimento de solidão, de você ser visto como uma coisa, né? Você não é mais visto como uma pessoa, você é visto como uma coisa. Porque, enfim, quando você tem uma imagem que não consegue ser prontamente identificada, categorizada, classificada, você vira um corpo abjeto. E o filme, eu tentei abordar um pouco disso na feitura desse curta. O Frequência em Cena é um programa realizado por Lui Cavalcante, estudante de rádio, TV e internet, e Augusto Galdino, também estudante de rádio, TV e internet. E você acompanhou mais um Frequência em Cena. O programa é transmitido toda sexta na Rádio Paulo Freire. E para encerrar, você escuta um trecho de Sad Faggots plus Angry Dicks Club. Até a nossa próxima sintonia. Um dia... Ai, meu Deus, peraí que eu vou arrotar. Um dia eu fui comprar cebola e cenoura e o feirante me cumprimentou com: "Diga, meu jovem." Eu olhei para ele perplexo e percebi que eu nunca tinha sido tratada com respeito de verdade por um homem antes na minha vida. Esse mal-estar começou com um vestido que minha mãe me deu
que é um dos meus favoritos. Mas quando eu uso ele, só falta os homens arrancarem minha roupa na rua. Eu passei um mês chorando muito e decidi que não ia mais sentir isso. Assim, decidi mesmo, racionalmente. E a cada dia essa decisão pesava mais na minha cabeça, porque eu tava tentando fugir de tudo que me foi ensinado e a sensação era que eu tava ficando louca. É muito ruim você se procurar e não se achar em canto nenhum, sabe? Eu gostei de ser sapatão e ainda gosto, mas eu queria poder variar. Só minhas olheiras sabem o quanto eu me sinto bem quando meus amigos me tratam feito um viadinho. E eu fico até a exaustão, olhando pra minha buceta, me convencendo de que não tem nada demais e que tá tudo bem. Só que acaba sendo meio chato dançar sozinha no quarto morrendo de tesão. Você é muito afoita, você é muito sem noção. Eu acho que noção é algo que vem de brinde com um pinto. É cansativo mesmo, ter que explicar e explicar. Ainda mais quando é algo que nem eu mesmo sei entender direito. É muito drama, véi. Mas eu gosto. Eu sou muito dramática também. Às vezes é chato. Mas um dia de cada vez. E eu sinto que eu tô aprendendo, sabe? A não chorar por besteira. E mesmo me sentindo meio só, é bom não estar em lugar nenhum. Porque aí não tem como me matarem.